Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe. Há pouco tempo atrás, o Senhor me deu uma mensagem falando a respeito de sua palavra na vida de Pedro. Quero continuar aqui, seguindo a deixa deste homem extraordinário, maravilhoso, que uma exegese e uma teologia sobre a vida deste homem é fora do comum. Para quem estuda e estudou, sabe do que eu estou dizendo. E quero falar um pouco a respeito do exemplo que esse homem é, o exemplo que esse homem foi, quando ele entendeu o seu papel no reino de Cristo. E é o que nós precisamos entender. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função, o nosso chamado, o que nós representamos, o que somos. Irmãos, quanto mais rápido nós descobrirmos qual é a nossa função no corpo de Cristo, mais rápido nós temos de entender o nosso chamado, o nosso papel. Sofremos menos quando entendemos isso, quando compreendemos isso. Às vezes a gente se pergunta tanto a respeito de por que está acontecendo isso, qual o motivo. Irmãos, você foi chamado por Deus, você foi escolhido, mas não pensa você que você passa dificuldade sem antes Deus mostrar você. José teve um sonho, a qual uma história linda que todos nós conhecemos a história. José, ele teve um sonho, e esse sonho retratava de que, assim, melhor dizendo, nas minhas palavras, que ele seria governador. Convenhamos que as interpretações davam nisso. E então a história, a trajetória de José, ela se marcava em uma única coisa: ser governador. José tinha uma palavra, e essa palavra marcava o sonho que foi posto no seu coração. E eu acho tão lindo no decorrer da história, é que quando José, mesmo traído, mesmo vendido, mesmo quase foi morto pelos seus próprios irmãos familiares, José se mantinha fiel a Deus, honrava a Deus. E quando José chega na na casa de Potifar, o texto diz que Deus prosperava, Deus abençoava a casa de Potifar por meio de José. Potifar entendeu e falou: meu filho, essa casa está sobre o seu governo. José entendia a visão, José entendia o sonho que ele tinha, e Deus o alimentava ainda mais, mesmo nos momentos mais remotos, irmãos. Deus estava lá. José entendia que a posição de governante na casa de Potifar era Deus trabalhando, era Deus no controle. Por isso que José se mantinha fiel. Às vezes a gente se pergunta como foi que esse homem se manteve fiel apenas na palavra e não desistiu. Está aí a sua resposta. Deus estava lá. Deus está com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele sempre está. Quando José chega na prisão injustamente, após uma condenação mentirosa da esposa de Potifar em dizer que ele tinha a seduzido e cometido adultério ou algo do tipo, a graça de Deus na vida de José, irmãos, ela não se limitava na casa de Potifar, ela expandia até dentro de prisões. O que o carcereiro disse? Menino, toma o governo dessa prisão em suas mãos, porque o carcereiro entendia que Deus abençoava aquele moço. Era Deus dizendo para José: eu estou contigo, permaneça firme, não desista. Basta você entender a sua volta, o que está acontecendo. Para você compreender isso, é necessário entender
o seu chamado. E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui, sem perca de tempo, sobre a vida de Pedro, capítulo 21 do Evangelho de Jesus, qual escreveu João, que diz: depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós iremos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela mesma noite nada apanharam. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Irmãos, essa história é maravilhosa. Maravilhosa porque é um retrato onde Pedro volta a exercer o que Jesus tinha dito para ele no capítulo 5 de Lucas, que ele deixaria de ser pescador de homens e pescaria almas. Pedro volta a fazer aquilo que Jesus Cristo tinha dito para ele não fazer mais. Tinha dito para ele aquilo que ele não seria mais. Aquilo que o Senhor tinha tirado Pedro de exercer, Pedro volta a fazer aquilo que o Senhor, ele tinha dito: não faça mais. Serás pescador de almas agora, de homens, seguindo um padrão aqui que nós precisamos compreender uma coisa, irmãos. Nós, como cristãos, às vezes a gente pede tanto a sentença e juízo sobre tantos irmãos crentes que dão mau exemplo, mau testemunhos. Nós precisamos entender, irmãos, são pessoas como nós. Às vezes a nossa vontade em desejar o mal dessas pessoas porque falam coisas erradas, já não estão mais com aquela essência que outrora tinha. Pregadores, cantores, que desviaram o foco da verdade. Nós desejamos o mal dessas pessoas como se nós estivéssemos desejando o mal para o próprio Satanás. Irmãos, nós precisamos compreender uma coisa: são irmãos nossos que precisam de se arrependerem, que ainda precisam da salvação assim como nós. Eu aprendi uma palavra que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu comecei a caminhar, e isso marcou meu coração. Uma pessoa disse para mim: se hoje você é trigo, nunca julgue quem é joio. Nunca tenta se tornar um juiz de quem é joio, porque um dia talvez você pode estar na condição de joio. Um dia você também pode estar na mesma condição que aquelas pessoas. E eu guardei isso no meu coração e aprendi, irmãos, que as pessoas que erram, elas podem sim ser redimidas por Deus. Elas podem sim voltar a fazer aquilo que o Senhor chamou. E assim eu torço para tantas pessoas que erram, que falam palavras erradas, que envergonham o Evangelho de Cristo. Irmãos, eu não me agrado disso. E eu, como servo de Deus, como profeta do Senhor, se eu estiver na condição de exortá-la com amor e mostrar para ela o caminho certo, irei fazer isso com todo o amor possível. Eu costumo dizer que a correção, a exortação vinda da parte de Deus com amor é a maior demonstração de amor que alguém poderia ter pela minha vida.
quando alguém me corrige, quando alguém vê eu caindo, porque essa é a função dos atalaias de Deus, irmãos, os vigias de torre, aqueles que estão irmãos, os atalaias eram aqueles homens que ficavam em torres altas vigiando o exército inimigo vir contra uma nação. Então, todo o atalaia de Deus, ele não poderia ter, irmãos, ressentimento com ninguém, porque se tivesse alguém que ele não gostasse lá dentro, talvez todo mundo poderia morrer se ele tivesse ressentimento em não avisar o perigo vindo. Você, irmão, é atalaia de Deus, alguém que precisa alertar, mas com amor, não com sentença de juízo, porque você não é juiz. Entenda isso. Essas pessoas precisam de remissão. Desce da condição de juiz, que isso compete a Deus apenas. Então, digo eu, esses irmãos precisam voltar. E tá aqui uma palavra para você deixar de falar que Deus não vai atrás de pessoas. Vai sim, irmãos. Vai sim, um exemplo da ovelha perdida. Isso é capítulo 15 de Lucas, se não me falha a memória. E vai sim. E esse é um dos maiores exemplos que nós temos. Deus tinha 7.000 que não se dobrou a Baal, e mesmo assim ele foi atrás de Elias. Atrás de Elias. Deus poderia chamar outro no lugar de Jonas, mas Deus foi atrás de Jonas. Não era diferente aqui na vida de Pedro. Deus vai atrás, irmãos, e aqui vai uma palavra profética para a sua vida. Deus vai te encontrar. Não importa onde você vai tentar correr, não, irmãos. O salmista entendeu: para onde fugirei eu da tua presença? Para onde? Se eu vou para o mais profundo dos abismos, o Senhor estará lá. Se eu subo o mais alto dos céus, o Senhor estará lá. Não tem como correr, irmãos. Fomos marcados e selados pelo Espírito de Deus. Não tem como correr. Pedro tentou voltar a fazer aquilo que Jesus tinha dito: não faça mais. Jesus foi atrás de Pedro. E aqui é um capítulo pós-ressurreição, depois de uns 8 dias mais ou menos, de Jesus Cristo já ressuscitado. Alguns dos discípulos ainda não tinham visto Jesus. Não tinha ainda a visão de Cristo ressurreto. Pedro estava dentre estes que não tinha visto ainda Jesus. Mesmo com o sinal que Pedro tinha, que eu não vou entrar aqui, porque aqui já é outra mensagem, que ele já tinha certeza, mas ainda faltava uma confiança maior, mas Pedro ainda não tinha visto. Pedro voltou a fazer aquilo que Jesus Cristo tinha dito para ele não fazer: pescar peixes. E no verso 3, após Pedro voltar a pescar, alguns irmãos indo atrás de Pedro. Irmãos, nós precisamos entender, como eu disse, nosso chamado, porque as pessoas nos observam. As pessoas acreditam no Deus que você serve por meio da sua vida, por meio do seu chamado. Pode não dizerem para você, pode ser que eles não dizem, não falam, mas eles te observam. Pedro era observado, Pedro era tido como referência, como um líder já. E aqui está o mal das pessoas que não compreendem o seu chamado, abrem mão daquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Querem voltar para trás, irmãos, não tem como mais voltar, não, acabou. Pedro tentou voltar e aqui está um peso, irmãos, que nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz que Deus festeja por uma alma, por um pecador. Deus faz festa nos céus, irmãos, por um pecador que se arrepende. Se uma alma Deus festeja, e se você voltar e arrastar muitas almas, irmãos? Pensa no tamanho da tristeza, da ira, da indignação de Deus com a sua vida. Pensa na capacidade, irmãos, quando Pedro prega a sua primeira mensagem, a Bíblia diz que foram mais de 3.000 almas. Olha o poder de convencimento que esse homem tinha. Olha o poder de convencimento que você tem diante de Deus.
Então se porte como tal e olhe a responsabilidade que Jesus Cristo confiou a você, determinou sobre a sua vida. Você tem uma responsabilidade, você tem que zelar por ela. Entender que as pessoas seguem o seu exemplo. Porque a sua desistência talvez é a desistência de muitas pessoas. Pedro voltou e a Bíblia diz que muitos disseram, também vou. Pedro falou, vou pescar. E todo mundo, vou também. Eu vou ir atrás. Se você volta para o mundo, irmãos, tem pessoas te observando. Se você volta a fazer aquilo que o Senhor disse para você não fazer mais, irmãos, é onde nós devemos tomar cuidado com isso. Por isso que nós devemos compreender o nosso chamado o mais rápido possível. O mais rápido possível. Pedro ainda não entendia. E ele deveria ter um zelo extraordinário com almas, irmãos, com vidas. Por isso que Jesus insistia em que Pedro confiasse em sua palavra. Eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou fazer. Irmãos, Deus queria que Pedro viesse confiar apenas especificamente nele. Você tem que parar, irmãos, Hebreus capítulo 11, se não me falha, 12, diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha que somos rodeados são os heróis da fé. O contexto do capítulo 11 vai anunciar de tantos heróis da fé, tantos homens de Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ele ressalta que somos rodeados de tantos homens, Abraão, Isaac, Moisés, tantos heróis da fé, tantos homens de Deus. Mas só que o autor enfatiza em dizer, mesmo que somos rodeados por essa nuvem de testemunha, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Irmãos, por mais que nós temos exemplo de pessoas, o maior exemplo que nós devemos ter é disso aqui, irmãos, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. O nosso maior exemplo, o nosso maior modelo é Jesus. Homens falham, irmãos, assim como tantos heróis da fé falharam. Somos rodeados de uma nuvem de testemunhas, irmãos. Não é das pessoas assim à nossa volta que ficam fofocando, nada disso. São de heróis da fé. Mas eles também erram, mas o autor diz, mas olhai firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem é o autor, irmãos? Quem é o consumador, irmãos? Quem te prometeu, irmão? Quem falou para você que você vai chegar, irmãos? Quem disse, irmãos, que você vai ser? Quem disse que você vai fazer? Quem disse, irmãos? Foi Jesus. Foi Jesus quem anunciou que você iria cumprir todo esse propósito, todo esse chamado, toda essa obra extraordinária, tudo aquilo que talvez aos seus olhos pode não acontecer. Foi Jesus Cristo quem disse, irmãos, que vai acontecer. Foi Jesus Cristo quem disse, irmãos, que você vai chegar, que vai acontecer, que vai dar certo. Não é porque você, irmãos, determinou, não. Mas foi porque Cristo determinou ao seu respeito. Foi porque Cristo disse que você chegaria. Por isso que Jesus Cristo queria que Pedro confiasse extremamente na sua palavra, na sua lei, em tudo aquilo que o Senhor tinha determinado. Essa é a nossa função como servo de Deus, irmãos. Essa é a nossa função como profeta do Senhor. Devemos confiar naquele que nos chamou. Devemos confiar naquele que nos levantou. Perdão pela distração aqui, é porque eu estava negócio travando ali para não tirar também o som. Então, irmãos, nós precisamos confiar mais na palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Naquilo que o Senhor determinou ao nosso respeito. Naquilo que o Senhor disse que nós iríamos fazer. Não foram homens, não, irmãos. Homens marcam a nossa história, a nossa trajetória, mas Jesus marca a nossa vida.
Jesus, irmãos, é o único modelo que nós devemos seguir. Cristo foi atrás de Pedro porque sabia. Irmãos, Jesus sabia a importância que Pedro tinha. Jesus sabia o valor que Pedro tinha. Irmãos, só vai atrás de alguém quem verdadeiramente ama. A gente para, irmãos, de bater nas pessoas. Quando nós começarmos a compreender o valor que as almas têm, irmãos, a gente vai parar de bater nas pessoas, vai parar de amaldiçoar as pessoas porque elas erram. Jesus foi atrás de Pedro porque Jesus sabia. Só vai atrás de alguém, irmãos, quem realmente sabe o valor que aquela pessoa tem. Não aceita perdê-la para o inimigo, não, irmãos. Jesus sabia o valor que Pedro tinha. Jesus sabia. Irmãos, Jesus foi atrás de Pedro porque foi Pedro que desviou o seu foco principal. E sabia que o foco de Pedro desviado talvez poderia afastar tantos outros. Porque talvez Pedro era o mais bruto. E se Pedro acreditava, então vamos acreditar. Se Pedro desacredita, também vamos desacreditar. Você é exemplo, irmãos. As pessoas te têm como modelo. As pessoas te têm como exemplo. Você precisa entender o seu papel, o seu chamado na casa de Deus. Muitos seguiram Pedro. Pedro foi fazer exatamente aquilo que ele foi frustrado na sua primeira chamada. Jesus queria voltar, marcá-lo novamente. Queria mostrar que a glória desta última casa deveria ser muito maior. Jesus queria marcar Pedro de uma maneira que agora, irmão, seria de uma vez por todas. Às vezes, nós precisamos tomar, sabe o que? É vergonha na cara. É vergonha na cara. E deixar que o Senhor marque o nosso coração, porque uma vez nós selados por Deus, irmãos, não tem como. Irmãos, tem uma música que diz que quem já pisou no santo do santo não sabe viver em outro lugar. Verdade, irmãos. Irmãos, quem experimenta dessa glória, quem experimenta de Jesus, irmãos. Ah, mas Jesus é isso. Irmãos, você pode beber um copo de água e falar que é água, sem provar? Porque água tem vinagre que é da mesma cor que água. Mas só sabemos que é água ou vinagre porque experimentamos. Como nós devemos falar de Jesus se nós não experimentamos, irmãos? As pessoas que saem é porque ainda não experimentou na totalidade. É que ainda de fato não experimentou. Você pode ter bebido qualquer coisa, mas essa água não foi não. Você pode ter bebida e outro tipo de coisa, mas quando bebemos da água que Jesus nos dá, irmãos, quem me ouve vai entender. Não tem como mais nós corrermos. Pedro tentou correr, Pedro tentou voltar a fazer aquilo que ele não era mais para fazer, que ele não foi chamado mais para fazer. E o texto diz que novamente ele teve uma frustrante pesca. E o texto diz que quem está na praia, irmãos, é Jesus. E Jesus não precisava mais subir no barco de Pedro para mostrar quem ele era. Era somente uma palavra. E foi uma palavra, irmãos, lança à direita. Quando ele lançou, ele travou, tá vindo peixe. O texto diz, João olha para Pedro e fala, Pedro, eu acho que é o Senhor. A Bíblia diz, irmão, Pedro como um sanguíneo, porque o sanguíneo ele é dessa forma, ele tem um temperamento muito, como eu posso dizer, ele é exagerado, ele age no impulso, ele não pensa para fazer. Pedro, na hora que ouviu, irmãos, ele se atirou na água, porque ele já sabia que aquela palavra era fiel e verdadeira, e ele sabia que morrer ele não iria. Que ele passou por coisas extraordinárias com a palavra. João inicia o capítulo 1 dizendo o verbo. Ele era o verbo. Ele é o verbo desde o princípio da criação, e o verbo estava lá em cima com Deus.
Ele passou 3 anos e meio com o Verbo, irmão. Ele conhecia a palavra de experiência. Nós precisamos conhecer mais essa palavra. Precisamos ter mais experiências com essa palavra, irmãos, para que nós possamos compreender de fato qual é a importância de Jesus nas nossas vidas. Qual é a importância do Senhor no nosso lar, na nossa trajetória. Essa era a importância para Pedro. Pedro se atirou, irmãos, e foi. Não quis saber de nada, ele foi atrás da palavra. Quando ele chegou lá, irmão, já tinha o que ele estava pescando: peixe, pão, fogueira, já tinha tudo pronto, irmãos. Aquilo que você está tentando correr atrás, buscar, irmão, Jesus já tem pronto para você. Aleluia. Não precisa mais quebrar a cabeça não, irmãos. Pedro estava lá frustrando a cabeça, frustrando os outros irmãos, entristecendo ali. E quando ele chega na praia, Jesus está com pão, peixe e fogueira. Já está tudo pronto. Jesus já tem tudo pronto para você. Não precisa mais quebrar a cabeça. Depois que eles se ajuntaram, a Bíblia diz que ninguém, estou fechando a Bíblia, o texto diz que ninguém ousava perguntar, porque já sabia que ele era o Senhor. Ninguém ousava perguntar. Mas Jesus focou em uma pessoa. Quem? Em quem desviou o seu percurso. Pedro, tu me amas mais do que todo mundo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo mais do que todo mundo, Pedro. Aí ele, então, cuida dos meus cordeirinhos, apacenta eles. Terceira vez, Pedro, tu me amas mais do que todo mundo? Irmãos, Jesus não quis ali mostrar, talvez para Pedro, que de fato não o amava ou amava. Não, Jesus quis trazer a lembrança. Jesus estava trazendo a memória de Pedro, irmãos, uma pessoa que pisou aqui na casa de Deus e hoje já não se encontra mais, não consegue. Irmão, você pode fazer o que você quiser, mas basta ouvir um louvor para se derreter todo e lembrar de tudo. Você pode tentar correr e fugir para tudo quanto é lugar que você quiser, mas basta ouvir uma mensagem, uma pregação para o coração arder de novo, mesmo nos mais remotos lugares que você esteja. Jesus estava marcando Pedro novamente e Pedro estava tornando a lembrar de tudo que ele fez, de tudo que ele passou. E Jesus enfatizou com uma coisa, e aqui eu encerro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o amor que eu quero que você demonstre não é através das suas palavras, Pedro, mas é cuidando dos meus filhinhos, das minhas ovelhinhas, dos meus cordeirinhos. Enquanto você cuida deles, Pedro, quando você confia na minha palavra e cuida dos meus cordeiros, das minhas ovelhas, aí sim, Pedro, o seu amor é manifestado por mim. Irmãos, Jesus te chamou para uma grande obra. Ele está no controle de tudo, basta você confiar em uma única coisa, na palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.